Eu vou parar por aqui um pouquinho, porque eu queria chamar 3 jovens para conversar com vocês e para contar se tudo isso que eu falei é verdade mesmo. Tá bom? Vou chamar a Duda, a Malu e o Cauã para contar um pouquinho se é isso mesmo. Gente, podem vir. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer a todos vocês pelo tempo, pela presença. Eu sou a Maria Eduarda, tenho 19 anos e atualmente estou no curso de Economia no INSPER. Obrigada. Bom, boa noite, muito prazer. Meu nome é Maria Luísa, mas vocês podem me chamar de Malu. Atualmente eu tenho 17 anos e estudo no Colégio Santa Cruz. Boa noite, meu nome é Cauã, estou no primeiro ano do Bandeirantes e tenho 16 anos. E hoje a gente veio aqui com uma missão de apresentar o Instituto e a gente pensou em trazer uma perspectiva diferente por meio de uma história. Então, peço para vocês que entrem na narrativa e conheçam o Instituto pela nossa perspectiva. Vamos lá. Era uma vez uma jovem chamada Sol, que nasceu em uma família humilde, que morava na comunidade do Morro Doce, e que, desde pequena, apesar das adversidades, foi cercada por pessoas corajosas e inspiradoras, que sempre a apoiaram e a ensinaram a ter valores e sonhos. Nessa família, a maioria das pessoas não tinham completado o ensino médio, e algumas nem o ensino fundamental. O ensino superior era algo que apenas alguns mais novos tinham acesso, e mesmo assim em faculdades mais acessíveis, visto que as públicas eram muito concorridas e as privadas de excelência muito caras. Apesar deste contexto de baixo nível educacional, era uma família que acreditava que a educação era a maior arma para a transformação social e, por isso, sempre estimularam Sol a estudar bastante. Sol estudava em uma escola pública do seu bairro, chamada Dr. Quirilos. Apesar de ser uma menina muito dedicada, sentia que não estava aproveitando todo o seu potencial, pois a escola apresentava muitos problemas que deixavam sua educação defasada. O colégio enfrentava problemas estruturais, tendo sua construção degradada pela desordem de certos alunos e pelo tempo, sem haver a devida manutenção por falta de verba. Além disso, existia escassez de materiais didáticos, aulas vagas, professores desqualificados, aulas pouco dinâmicas, falta de competência gerencial da direção, indisciplina e violência por parte dos alunos para com os funcionários, entre tantas outras coisas que impactavam diretamente no desenvolvimento de Sol. Ela almejava uma escola em que de fato pudesse crescer e evoluir, se preparando para o vestibular e para a vida. Até que no 9º ano, uma mulher muito simpática, chamada Camila, veio até sua escola para apresentar um projeto, chamado Instituto Sol. Esse projeto era uma ONG sem fins lucrativos que visava apoiar jovens de baixa renda a terem acesso à educação de qualidade, estudando em um dos colégios parceiros, Bandeirantes ou Santa Cruz, e, posteriormente, adentrando em uma faculdade pública ou privada de ponta, fazendo que, com isso, eles pudessem ascender socialmente. Camila também falou que eles davam diversos apoios: psicossocial, acadêmico, orientação profissional, assistência à saúde, dando acesso a hospitais como o Sírio-Libanês, o INCOR e o Doutor Consulta, curso de inglês, apoio financeiro com transporte, alimentação, uniforme e livro didático. Muito mais do que facilitar o acesso desses adolescentes às escolas de ponta, o Instituto queria garantir que não houvesse problemas externos que pudessem impactar no seu desenvolvimento. Além disso, ela falou que a organização possui uma trilha de acompanhamento extensa, que os guia desde o ensino médio até o primeiro ano do mercado de trabalho, oferecendo apoio para obter bons resultados nos colégios, para se saírem bem no vestibular e nas faculdades, com a mentoria e o acompanhamento de carreira. Tudo isso para garantir que esses pequenos sonhadores conseguissem passar por esse processo sem desistir. Para conseguir se tornar uma jovem Sol, Camila disse que era necessário passar por um processo seletivo, em que os participantes eram avaliados com uma prova de português e matemática básica.
Os que sucediam iam para as próximas etapas. Tinham de participar de entrevista com família, dinâmica em grupo e comprovação de renda. Caso o jovem passasse por todas essas etapas, ele começaria a fazer parte de uma turma, que faria um curso preparatório de português, matemática e redação no contraturno escolar, durante 5 meses para se preparar para as provas de ingresso dos colégios. E, caso fosse aprovado, se tornava definitivamente parte do Instituto. Após a apresentação, Sol e seus colegas ficaram eufóricos. Alguns, de cara, já desistiram da ideia, porque não sentiam que tinham capacidade de passar no processo, além de desconfiarem de todas as benesses oferecidas. Outros tinham que trabalhar e não tinham tempo para participar. Sol se sentiu desencorajada e demorou a se inscrever, apenas tendo feito a inscrição após o apoio do seu professor de matemática, que disse para ela que o não ela já tinha. Ela tinha que ir atrás do seu sim. E porque via no Instituto uma oportunidade de mudar o seu futuro e da sua família. O processo foi longo, e a cada etapa que Sol era aprovada, ela se sentia mais encorajada e motivada a estudar. O cursinho desempenhou um papel muito importante na vida dela e dos demais participantes, pois ele sanava o déficit educacional com profissionais qualificados e atenciosos, além de dar materiais de estudo bem elaborados, o que colaborou no aumento da confiança dos jovens. As provas dos colégios parceiros foram difíceis, e a concorrência com alunos que sempre estudaram em escolas qualificadas a fazia se sentir incapaz. Até que alguns dias após a prova, saiu o resultado. O nome dela estava na lista dos aprovados. Sol e sua família ficaram extremamente ansiosos e esperançosos pelos novos tempos que estavam por vir. Ao final, 10 alunos do cursinho passaram, indo 5 para o Santa Cruz e 5 para o Bandeirantes. Apesar do Instituto não conseguir apoiar todos os alunos do cursinho junto aos colégios parceiros, grande parte deles, como foram muito bem qualificados, conseguiram bolsas em outros colégios excelentes, como São Luís, o Objetivo, ou passarem em escolas técnicas, como as ETECs. Sol teve 3 anos incríveis. Apesar das dificuldades no Bandeirantes, o primeiro ano foi cheio de desafios, dificuldade de adaptação social com pessoas tão divergentes, mudança do ritmo de estudo, em razão da sobrecarga de conteúdos e atividades, defasagens educacionais básicas e convivência em um ambiente de baixa diversidade racial. Porém, com o apoio psicológico e ambiente e acadêmico do Instituto, Sol sentiu-se acolhida e estendia que era capaz de desenvolver uma história linda junto de pessoas que realmente pensavam em revolucionar o campo social. Ela passou a fazer mais amizades e compreender que das diferenças podia construir relações enriquecedoras. Amizades essas que, inclusive, construídas entre os próprios Jovens Sol, de modo que eles não se vissem sozinhos naquele lugar no qual não se sentiam totalmente pertencentes, por conta da diferença de realidades. Mais que isso, eles puderam se ajudar e crescer juntos, compartilhando entre si as mais diversas experiências em comum. O Instituto sempre promovia eventos recheados, com palestras e encontro com profissionais incríveis que passavam grandes aprendizados, além de ampliar a rede de networking dos jovens. Outro aspecto muito importante é que a UNG queria que eles tivessem um bom repertório cultural. Logo, fizeram parcerias para que eles participassem de concertos, peças de teatros, museus, etc. O terceiro ano do ensino médio foi uma fase difícil para Sol, marcada pelo fim da experiência de estudar no Bandeirantes, pelo vestibular e todas as dúvidas que surgiam com relação à sua carreira e ao seu futuro. O Instituto ofereceu a orientação profissional com psicóloga especializada, o que ajudou Sol a entender qual profissão era melhor para si, o mercado de trabalho, o cotidiano do profissional da área, tendo inclusive tido a oportunidade de conversar com pessoas que trabalhavam no ramo. Além disso, o Instituto ofereceu curso preparatório para o vestibular, o que ajudou Sol a treinar bastante para as provas. Contudo, apesar de seu esforço,
Sol não passou de primeira. Queria fazer o curso de Direito na USP especificamente, mas acabou ficando na lista de espera, a qual não rodou. Apesar disso, o Instituto e a própria família de Sol não tentaram convencer Sol a tentar outro curso ou faculdade, assim como não a desestimularam a querer cursar Direito durante a orientação profissional. Sol sabia que o Instituto dava mais oportunidade de tentar passar no vestibular, e, dependendo da concorrência do curso, davam mais chances. Ela se esforçou e, enfim, conseguiu. Seria a primeira advogada da sua família e a primeira a estudar em uma escola de ponta. Agora, a caloura em direito tinha certeza de que tudo era possível e estava mais insaciável por vitórias e mudanças. Não sabia como seria o mercado de trabalho, mas naquele tempo, Sol tinha como exemplo a experiência de Fabiana, jovem Sol, que se formou recentemente em contabilidade e se tornou a primeira jovem na última etapa do processo. O futuro, Sol não podia prever, mas até então, sua trajetória tem sido marcada por buscas incessantes de sims, as quais se tornaram mais suaves com o apoio e o encorajamento do Instituto. Sol passou por diversos desafios e adversidades que a fortificaram, e sabia que ainda enfrentaria muitos outros. Era uma mulher negra, advinda de comunidade humilde, e que, por acreditar no impossível e ter gente que acreditou nela, conseguiu alcançar coisas antes inimagináveis para as pessoas da sua família, como se tornar uma advogada bem formada. Com a abertura dessas portas para Sol, o Instituto não mudou apenas a realidade dela, mas de toda uma família, que, através dela, pode ter grandes modificações nas próximas gerações, tendo mais acesso à educação e, consequentemente, tendo mais facilidade de ascender socialmente. Essa é a nossa trajetória com o Instituto. A gente espera que vocês tenham gostado. É isso.